Estação da Notícia. A Justiça do Trabalho em Pernambuco decidiu reduzir para R$1 milhão a indenização que o ex-prefeito da cidade pernambucana de Tamandaré, Sérgio Hacker Corte Real, e sua esposa, Sari Corte Real, deverão pagar à família do menino Miguel Otávio Santana da Silva. O recurso referente ao pedido de indenização por danos morais, ajuizado pela mãe de Miguel, Mirtes Santana de Souza, e pela avó, Marta Maria Santana Alves, foi julgado nesta quarta-feira. No julgamento, em primeira instância, o valor estipulado era de R$1 milhão para a mãe e o mesmo valor para a avó do menino. Agora, o valor a ser pago a cada uma será de R$500 mil. As duas também terão indenização por danos morais no valor individual de R$10 mil por fraude contratual, já que foram registradas como funcionárias da Prefeitura de Tamandaré, mas na prática prestavam serviços domésticos na residência do ex-prefeito Sérgio Hacker. O menino Miguel caiu do 9º andar de um prédio de luxo em Recife, onde moravam Sari e o ex-prefeito Sérgio, para quem Mirtes trabalhava como empregada doméstica. No momento da queda, Mirtes passeava com o cachorro da patroa, deixando seu filho sob responsabilidade de Sari, que deixou Miguel, de 5 anos, sozinho no elevador do prédio e voltou para o apartamento para fazer a unha com uma manicure. Em novembro do ano passado, a pena de prisão de Sari Corte Real foi reduzida de 8 anos e 6 meses para 7 anos em regime fechado. Como ainda cabe recurso, Sari Corte Real responde em liberdade. A Assembleia de Pernambuco aprovou a Lei Miguel, que proíbe crianças de até 12 anos de idade de usar o elevador desacompanhadas de um adulto. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Estação da Notícia. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta quinta-feira uma súmula sobre o julgamento de fraudes à cota de gênero. O objetivo da medida é orientar partidos políticos, federações, candidatas e candidatos para que haja um padrão a ser adotado pela Justiça Eleitoral quanto ao tema para as eleições municipais deste ano. Pela súmula aprovada, ficou estabelecido que a fraude à cota, sempre que estiver presente alguns dos critérios: votação zerada, prestação de contas padronizada ou com ausência de movimentações financeiras relevantes, ausência de atos efetivos de campanha e divulgação ou promoção de candidatura de terceiros. De acordo com o relator do caso e presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, as eleições proporcionais estão mais sujeitas ao descumprimento da medida do que as eleições gerais. Nas eleições municipais, há um número muito maior de fraudes à cota de gênero do que na eleição nacional. Então, aqui, a partir disso, os tribunais regionais eleitorais e os juízes eleitorais estarão já com um direcionamento importante para fazer aplicar em todo o território nacional o respeito à cota de gênero. O percentual mínimo de candidaturas femininas para concorrer à eleição é de 30%. Somente em 2023, o TSE confirmou 61 práticas de fraude à cota de gênero. Em 2024, esse número já passou dos 20. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Estação da Notícia. Depois que o Poder Judiciário repassou mais de 130 milhões de reais para auxílio ao Rio Grande do Sul, mais verba pode ser enviada ao Estado. É o que disse nesta quinta-feira o presidente do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Roberto Barroso. É extraordinária a contribuição que o Judiciário está dando. Eu nem sabia que tinha tanto dinheiro assim, senão a gente podia ter ido buscar antes. Mas a verdade é que ficou guardado para um fim muito importante. Acho que há mais dinheiros e há mais possibilidades de o Judiciário ajudar, mas vou só esperar um pouquinho, ver o que está acontecendo, como estão aplicando. Uma preocupação é que se chegar dinheiro demais ou material demais antes de ter projetos, nem ajuda. Eu acho que o Judiciário tem que estar, dentro das suas possibilidades, atento para fazer o máximo que puder por esse Estado da Federação. A declaração foi durante a reunião preparatória para o próximo Encontro Nacional do Poder Judiciário. O repasse vem das chamadas verbas pecuniárias, dinheiro arrecadado, por exemplo, em leilões de carros e peças de valor.
ou também de penas alternativas como multas pagas à Justiça. Segundo Barroso, que também é o presidente do Supremo Tribunal Federal, a situação no Rio Grande do Sul é uma amostra do que as mudanças climáticas podem promover em todo o mundo. É desolador ver as pessoas assim, e não escolheu classes, vai de alto a baixo do espectro social do Rio Grande do Sul. As pessoas simplesmente são desabrigadas e alguma coisa da configuração hidrográfica, a água não baixa por alguma razão, há uma demora imensa. A primeira preocupação, evidentemente, tem que ser ajudar as pessoas. Mas a segunda é não deixar isso se repetir, porque o risco me pareceu muito real. Durante o evento, o ministro destacou que deve anunciar em breve o balanço da justiça brasileira em números, mas adiantou que o Brasil vive, segundo ele, uma epidemia de judicialização. Nós vivemos uma epidemia de judicialização. E esse ano nós tivemos um aumento relevante no número de processos. Nenhum país do mundo tem o nível de litigiosidade que o Brasil tem contra a Fazenda Pública. 70 bilhões de reais de precatórios é uma coisa totalmente fora do padrão. Nós temos que encontrar algumas fórmulas, alguns mecanismos para neutralizar um pouco essa epidemia. Ao antecipar os números, Barroso destacou que no ano passado foram abertos 35.300.000 novos casos na Justiça, o maior número da série histórica. Ele ainda avaliou que a Justiça brasileira está bem em termos de produtividade, mas ainda não cumpre os prazos desejáveis na tramitação dos processos. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Estação da Notícia. O Ministério Público Federal solicitou que a Polícia Militar do Rio Grande do Norte providencie proteção individual ao cacique Luiz Catu, indígena da comunidade Catu, que fica na área de proteção ambiental Piquiriúna, nos municípios potiguares de Goianinha e Espírito Santo. O cacique fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil na semana passada, afirmando que 2 homens desconhecidos entraram na casa de seu irmão e perguntaram à sua cunhada onde ele morava. Ele informou no mesmo boletim que já vem sofrendo ameaças e intimidações. A liderança indígena fez denúncias de desmatamento ilegal ocorrido dentro do território de sua comunidade. Foi ele, inclusive, que conduziu as autoridades locais até a área que havia sido desmatada para que fosse plantada cana-de-açúcar. No local, também foi apreendido o maquinário utilizado no crime ambiental. No mês passado, a Polícia Federal indiciou 2 empresários justamente por mandarem desmatar uma área da reserva que possui remanescente de Mata Atlântica. O Ministério Público Federal pediu ainda que a Polícia Federal investigue se há relação entre a ameaça sofrida e as denúncias feitas pelo cacique. Pelas redes sociais, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar do Estado informou que recebeu, juntamente com a ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, o cacique Luiz Catu para ouvir seus relatos. Ficou acertado que na próxima terça-feira o Comitê Estadual de Resolução de Conflitos Fundiários Rurais irá até a comunidade de Catu com uma comitiva interinstitucional com outros órgãos federais e estaduais. No relato do líder indígena às secretarias, ele destacou que o avanço das plantações de cana-de-açúcar na região tem sido acompanhado por uma série de violações de direitos de sua comunidade, como expulsão de pessoas de áreas de cultivo, das famílias com cercamento feito com placas, limitação de acesso e circulação no território e impedimento de acesso à área onde é feito o manejo sustentável da mangaba. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Estação da Notícia. Uma iniciativa em que o Brasil é vanguarda tem se mostrado ao longo dos anos fundamental para suprir a demanda por leite materno, já que nem sempre as mães conseguem amamentar e ajudar a reduzir a mortalidade infantil. São os bancos de leite materno, que englobam ações de coleta, processamento e distribuição, além de atendimento para apoio e orientação ao aleitamento. O tema é tão importante que, para estimular a participação, em 2015 foi instituído o Dia Mundial de Doação de Leite Humano, comemorado 19 de maio.
A celebração, realizada em todo o país, também tem como objetivo divulgar os bancos de leite humano nos estados e municípios. O Brasil tem a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo, sendo referência internacional por utilizar ferramentas que aliam baixo custo e alta qualidade e tecnologia. São 222 centros em todos os estados e ainda 217 postos de coleta. No Rio de Janeiro, um dos principais bancos de leite funciona no Instituto Fernandes Figueira, unidade de assistência, ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico da Fundação Oswaldo Cruz, coordenado pela doutora em saúde pública Daniela Aparecida da Silva. Ela fala sobre a importância das doações. Tem um grupo de bebês que, no início da vida, são impossibilitados de ir direto ao seio materno. São os prematuros. Eles não têm força, ainda não têm uma capacidade para sugar o peito da mãe. E eles precisam da ajuda de muitas mães que produzem uma quantidade de leite superior ao que o seu filho consome. Este ano, a celebração da data tem como tema Amor em cada gota doada, vida em cada gota recebida. Diego Monteiro é pessoa transmasculina e conhece bem este ato de amor. Suas filhas estão internadas pois nasceram prematuras e recebem doações de leite de um banco. É muito importante que seja feita a doação, quem puder, por conta de que isso vai ajudar diversos casos, diversos bebês. Não só no meu caso, que é uma questão de prematuridade, mas existem bebês internados por diversos motivos. A consultora de amamentação Verônica Linder resolveu embarcar nessa experiência. Ela foi doadora de leite humano por 6 meses e conta que tomou a decisão quando descobriu que muitos bancos ficavam vazios. Ajudar a salvar vidas, para ela, foi gratificante. Eu me sentia muito feliz de poder estar proporcionando vida a outro ser humano, um ser que eu não gerei, um ser que poderia ficar vivo, apenas com a minha doação. Segundo os dados oficiais mais recentes, somente em março foram quase 16 mil doadoras em todo o país, mais de 18 mil receptores e 20.158 litros de leite coletados. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Estação da Notícia. Os casos de câncer de pulmão no Brasil devem crescer 65% e a mortalidade 74% até 2040, se mantido o atual padrão de consumo de tabaco no país. É o que estima um estudo da Fundação do Câncer, divulgado nesta quinta-feira, com base em dados da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. Projeção do INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima somente para este ano 14 mil novos casos desse tipo de câncer em mulheres e 18 mil em homens. O levantamento da Fundação do Câncer traz um recorte com a incidência da doença por regiões. A região sul é a que apresenta a maior incidência, tanto em homens, com cerca de 24 novos casos a cada 100 mil habitantes, quanto em mulheres, com cerca de 15 casos para cada 100 mil. A média nacional é de 12 casos por 100 mil habitantes para homens e 9 para mulheres. O sul também é a região do país com maior índice de mortalidade entre os homens nas 3 faixas etárias observadas no estudo. A maioria dos pacientes com câncer de pulmão, 77% para homens e 74% para mulheres, tinha um nível fundamental de escolaridade. A maior concentração de pacientes está na faixa etária entre 40 e 59 anos. O levantamento ainda mostra que a maior parte dos pacientes procuram por tratamento no estágio mais avançado da doença. É o caso de 63% das mulheres e quase 64% dos homens, padrão que se repete em todas as regiões brasileiras. Rejane Reis, bióloga e uma das pesquisadoras do estudo, afirma que esses dados mostram o grande desafio que o país tem e são fundamentais para traçar estratégias de controle do tabagismo e tratamento para o câncer de pulmão. O boletim destaca o quão importantes são as ações antitabagistas e aquelas relacionadas à promoção da saúde, frente aos altos números da doença, e que devemos nos preocupar e intensificar essas ações, especialmente entre as populações vulneráveis. É crucial conhecer essa disparidade regional, que a doença traz,
para que possam ser traçadas abordagens específicas para os diferentes contextos. Atualmente, cerca de 12% da população adulta brasileira usa algum produto derivado do tabaco. O câncer de pulmão consome cerca de 9 bilhões de reais, segundo o estudo, entre custos diretos, com tratamento, perda de produtividade e outros cuidados com os pacientes. Já os impostos pagos pela indústria do tabaco cobrem apenas 10% dos cerca de 125 bilhões de reais de custos estimados por ano, considerando todas as doenças relacionadas ao consumo do tabaco. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Estação da Notícia. O mundo teve o abril mais quente de todos os tempos, ficando 1,58 graus na média acima do período entre 1850 e 1900. Os dados são da Organização Mundial Meteorológica. Já são 11 meses em sequência com recordes de temperaturas. Os efeitos podem ser sentidos no mundo, com menor extensão de neve na América do Norte, calor intenso em diversas regiões da Ásia, seca no sul da África e chuvas fortes no leste da África e no sul do Brasil. O Acordo de Paris de 1992 estipula uma meta para que os países diminuam o uso de gases de efeito estufa para limitar o crescimento das temperaturas em nível global a 1,5 graus. De acordo com os especialistas das Nações Unidas, a cada aumento de 0,1 graus centígrados, há mais chances de ocorrerem eventos climáticos extremos, seja de secas ou de chuvas fortes. Ultrapassar o limite do crescimento de 1,5 graus poderia gerar diversas catástrofes climáticas irreversíveis, como o colapso das grandes correntes marítimas, o derretimento excessivo de gelo dos polos e o colapso do ecossistema marinho existente em recifes de corais. Ainda segundo os especialistas da ONU, os eventos climáticos extremos já causaram nas últimas 2 décadas um prejuízo de 500 bilhões de dólares e o deslocamento forçado de mais de 32 milhões de pessoas ao redor do mundo. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Estação da Notícia. Maio é mês de alerta para um problema mais comum do que imaginamos. É agora que acontece a Semana Nacional de Conscientização sobre Alergia Alimentar, uma iniciativa que busca chamar a atenção para essas reações de hipersensibilidade que acontecem em maior número na infância, mas que também não poupam jovens e adultos. Estima-se que 2% dos adultos e 8% das crianças até 2 anos de idade tenham algum tipo de alergia alimentar. Mãe de 2 meninas, Priscila Mello conta que a mais nova, de 4 anos, enfrenta algumas dificuldades na hora de comer fora de casa. No entanto, a caçula conta com o apoio dos colegas da escola. Muitos pais são bem solícitos e ajudam bastante. Eles falam, inclusive, que o filho gosta, por exemplo, de comer paçoca, mas eles não mandam porque a minha filha tem alergia a amendoim. Isso até me emociona, porque muita gente é solidário, né, com o fato de saber que tem uma alergia, que ela pode ter uma reação mais severa. Hoje está mais fácil, né, porque as pessoas estão sendo mais conscientizadas sobre a alergia, né, então acho que isso tem ajudado bastante. Para a pediatra Jaqueline Mota Franco, do Departamento Científico de Alergia da Sociedade Brasileira de Pediatria, a escola é fundamental no processo de inclusão. A criança não tendo autonomia para cuidar da sua própria alergia, ela precisa de cuidadores na escola que estejam aptos a protegê-la, aptos a dar segurança a essa criança com alergia alimentar e também aptos a inseri-la no contexto escolar, no sentido de incluí-la e não estigmatizá-la. A médica explica que o diagnóstico na infância nem sempre é fácil, mas destaca sua importância para diminuir impactos na saúde física e até mesmo emocional. E faz um alerta aos pais. A gente tem
normalmente o leite de vaca. A gente tem também as oleaginosas, né, que são as castanhas de todos os tipos. A gente tem também peixes e crustáceos e também o ovo. Além do trigo, que às vezes é confundida a questão da alergia com a doença celíaca, que são condições totalmente distintas, né? A nutricionista Mariana Baião Souza conhece de perto os cuidados necessários nesses casos. Especialista na área, ela é mãe do Bernardo e da Giovana, ambos eram alérgicos. Mariana destaca que alguns alimentos podem representar um maior risco de alergias. No caso de alimentos essenciais, como o leite e o ovo, é necessário a substituição por outros que preencham as necessidades nutricionais da criança. O primeiro cuidado que a família deve ter é na assertividade diagnóstica, ou seja, toda vez que a suspeita de alergia alimentar ela é levantada, essa confirmação deve ser realizada através da execução de um teste por um profissional capacitado para interpretar e também tratar possíveis reações indesejáveis. No site do Ministério da Saúde, gov.br/saúde, você encontra mais informações baixando o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos, com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Estação da Notícia. Em meio à devastação provocada pelas cheias no Rio Grande do Sul, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública quer garantir aos gaúchos a retomada das atividades bancárias no estado. E com esse objetivo, convocou a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, para ajustar um protocolo que permita essa retomada. As primeiras medidas emergenciais prevêem isenções, reavaliação dos valores das tarifas e ampliação das linhas de crédito. A Secretaria Nacional também defende, entre outras ações, a flexibilização de carência e prazo nas ofertas de crédito para famílias e empresas, com revisão de taxas, prorrogação por 90 dias dos contratos dos clientes impactados pelos temporais, suspensão da cobrança dos contratos em atraso curto e suspensão de cobrança por até 3 meses nos contratos de financiamento habitacional, desde que solicitado pelo interessado. Além das medidas voltadas para os clientes, são propostas aos bancos ações que se estendem à área social, como o direcionamento de doações para a campanha emergencial SOS Rio Grande do Sul e alertas sobre golpes na ajuda às vítimas das enchentes. Nas conversas com a FEBRABAN, a Secretaria Nacional do Consumidor defende que os canais digitais funcionem de forma a garantir maior segurança e conforto à população. No caso das agências bancárias, é preciso orientar os clientes para que só compareçam em situações imprescindíveis. Os canais de atendimento por telefone permanecem funcionando normalmente, assim como as operações via Pix. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. Estação da Notícia. O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, permanece internado em estado gravíssimo, porém estável. Ontem ele se tornou o primeiro líder político europeu a sofrer uma tentativa de assassinato em mais de 20 anos. Robert Fico permanece internado no hospital em que foi operado ontem. O atirador tinha sido filmado em um protesto anti-governo e pró-União Europeia no dia 24 de abril. De acordo com autoridades, ele agiu sozinho e apresentou como motivos o apoio do primeiro-ministro a Vladimir Putin e os planos dele de intervir na emissora pública e na procuradoria do país. A mulher do suspeito também foi presa ainda ontem. Em Haia, na Holanda, a África do Sul pediu que a Corte Internacional de Justiça ordene a suspensão da ofensiva em Rafah, como parte da ação em que acusa Israel de genocídio na faixa de Gaza. O representante de Pretória afirmou que o objetivo declarado de Israel de varrer Gaza do mapa está prestes a ser concretizado. A delegação israelense vai falar nesta sexta-feira. Em Jerusalém foi sepultado hoje um dos soldados israelenses mortos por fogo amigo. Nessa quarta-feira, o disparo de um tanque do exército de Israel matou 5 militares do próprio país durante as operações em Gaza. O presidente russo Vladimir Putin iniciou uma visita de 2 dias à China.
ele foi recebido pelo presidente chinês Xi Jinping. Em uma declaração conjunta, criticaram o que chamaram de comportamento desestabilizador dos Estados Unidos e se disseram contrários a uma guerra prolongada na Ucrânia. Xi Jinping disse que ambos defenderam uma solução política para o conflito. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira. Estação da Notícia. Termina nesta sexta-feira o prazo final para as convocações da lista de espera do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil, para este primeiro semestre de 2024. Desde o início do prazo, 28 de março, já foram 5 chamadas de candidatos em lista de espera. Para este ano, são 112.168 vagas, 67 mil só neste primeiro semestre. Aquelas que não forem preenchidas serão oferecidas novamente no segundo semestre. O FIES é o programa que concede financiamento para estudantes de cursos de graduação em instituições de ensino privadas. Importante lembrar que, para concluir o processo e não correr o risco de perder a vaga, o estudante deve ir até a faculdade escolhida e apresentar a documentação exigida. Só depois ele deve ir ao banco que vai conceder o empréstimo. Para ter direito ao financiamento, o estudante precisa ter feito o Enem, ter tirado mais de 450 pontos na prova e mais de 400 na redação. A renda familiar mensal também é levada em conta. Ela deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa, R$ 4.236 hoje. Se a renda for menor que um salário mínimo e meio por pessoa, não é preciso apresentar fiador. A taxa de juros é 0 para todos os estudantes. Outras informações no gov.br/MEC. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Estação da Notícia. Termina na noite desta sexta-feira, 17 de maio, o prazo de recursos para quem quer pedir isenção da taxa de inscrição do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2024. A solicitação de uma nova análise por parte do INEP, o Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, pode ser feita pela página do participante, enem.inep.gov.br/participante. Vale lembrar que tem direito a fazer o Enem de graça quem está matriculado na 3ª série do ensino médio em escola pública ou fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada, além das pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda com registro no CadÚnico. O INEP receberá até esta sexta-feira também os recursos que tratam das justificativas de ausência daquelas pessoas que eram isentas da taxa do Enem 2023 e não compareceram aos 2 dias de prova. Essas pessoas precisam justificar para participar gratuitamente da edição deste ano. Os resultados dos recursos serão divulgados no dia 24 de maio. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Estação da Notícia. Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, coordenado pela Polícia Federal, cumpriu 105 mandados de prisão preventiva e 96 de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira. Os agentes estiveram nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e aqui no Rio de Janeiro. A operação contou com a participação de cerca de 450 agentes das polícias civil, federal, militar e penal. As ações contra o crime organizado e o tráfico de drogas aconteceram nas cidades mineiras de Além Paraíba, Contagem, Juiz de Fora e Volta Grande, além de Itaperuna, Carmo e Sapucaia, no Rio de Janeiro. Entre os alvos dos mandados de prisão estão lideranças regionais das facções investigadas e que somam diversas condenações judiciais pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, além de um foragido da Justiça do Mato Grosso e do Tocantins. Até o momento, não foi divulgado o balanço dos trabalhos desta manhã da Força Tarefa. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Estação da Notícia. A informação até você. Estação da Notícia.